Arquiteto Sérgio, nós estávamos falando ainda na construção civil e vamos continuar no tema, que é um tema bastante interessante, com a venda de milhares de apartamentos que vão acontecer, Minha Casa Minha Vida, 2 grandes conjuntos sendo montados em Joinville, inúmeros prédios de apartamentos no centro da cidade, na periferia inclusive também. Todos esses apartamentos têm pelo menos 2 ou 3 moradores que têm carro. Esses carros têm garagem para eles, provavelmente, nos prédios. Isso a própria disciplina, a legislação deve impor. E quando esses carros quiserem sair para a rua, no horário que todo mundo sai, que é 7h30, 15 para as 8, como é que fica no caso da professora Laura Andrade, que tem um prédio gigantesco ali, não sei se são 300 apartamentos ou 250, se todos os moradores quiserem sair no mesmo tempo com o beco congestionado como sempre ele está? Como é que vai ficar isso aí? E a cidade vai ficar como? As discussões no Conselho da Cidade, nas suas câmaras técnicas, elas têm permeado pela questão da mobilidade, e a mobilidade passa por todo o processo de construção da cidade, né? Então, na medida que nós construímos edificações, nós estamos verticalizando e adensando determinados lugares, e como você bem falou, o carro está vindo junto, porque o governo federal adotou a política de que a economia seria mantida pela indústria automobilística, né? Então todo mundo está tendo a oportunidade de comprar seu carro, só que as cidades não foram preparadas para isso, né? E assim Joinville também não está preparada para isso. Nós temos situações absurdas de ruas que são verdadeiros becos, como você falou, em que se constrói prédios de 12, 13 pavimentos, vão morar lá 40, 50 famílias, cada um tem hoje em média um carro ou um carro e meio, né? Então nós vamos ter aí 50 carros, os prédios não estão preparados para esse número de vagas e acaba sobrando para a rua, né, para o espaço público, né, como um espaço residual onde os veículos vão ser colocados. Isso complica a circulação, segurança. No caso de um problema de incêndio, o bombeiro vai ter dificuldade de chegar em alguns lugares. E a vida da gente fica mais estressante, né? Eu trouxe algumas imagens até sobre uma cidade que eu visitei, que é Vauban, em Freiburg, onde a política, né, eles dizem que aquele lugar é o estado da arte em termos de política de sustentabilidade. Porque a política desse local é um bairro de aproximadamente 7 a 8 mil pessoas que residem ali, onde a primeira questão é a seguinte: você não tem carro para transitar, né? O bairro não é feito para transitar de carro, bicicleta, a pé, e tem um transporte através de um veículo, um transporte elétrico. Os carros, quem quer ou quem quer ter, vai ter que deixar na periferia, né? E hoje, pouco mais de 30% optaram por ainda ter carro, porque custa caro ter carro para morar no bairro. É muito caro a vaga, né? Ou seja, está se evoluindo muito com relação à concepção das políticas públicas urbanas. O que mostram essas imagens? Essas imagens mostram, na verdade, primeiro o conceito de implantação. Isso era um antigo forte, na verdade um quartel francês, né, ainda que estava sob domínio francês em função da Segunda Guerra. Ele foi desmobilizado em 1992, né, a cidade de Freiburg adquiriu essa terra, esse terreno, que era o quartel, e surgiu uma discussão de um professor universitário, que era muito ligado à questão da mobilidade, e um estudante de arquitetura, em que propuseram fazer ali um bairro sustentável, né? Essa ideia vingou, a sociedade comprou a ideia, o próprio município, e eles implantaram então esse bairro lá hoje. Ele é fantástico, e as imagens mostram assim, o sistema viário, como é concebido, quer dizer, ele é um sistema para as pessoas, né, para carros, né? Os bicicletários na frente de cada um dos edifícios, prédios, casas, enfim. O sistema de drenagem, basicamente todo ele é não canalizado, ou seja, a céu aberto, então você consegue ver a água limpa, né? Quer dizer, você monitora em vivo, né, a qualidade das águas. A geração de energia hoje, 130% da geração de energia é por célula fotovoltaica, ou seja, eles são autossuficientes em energia e vendem 30% para o governo. Eles têm uma fábrica de biogás, que os resíduos são todos utilizados, né, resíduos inclusive do esgoto sanitário. Ou seja, eles são realmente sustentáveis, né? E essa inovação, eu acho que nós deveríamos começar a pensar, inclusive, nesses programas governamentais. Exatamente. Né? Porque são muito poucos os lugares, algumas iniciativas em São Paulo, Belo Horizonte, que eu conheço,
em que o Minha Casa Minha Vida começa a pensar em ter ações sustentáveis, né? A utilização de materiais reciclados e assim por diante. Mas isso deveria ser uma condicionante, na minha opinião. Né? E a cidade que não pensar isso hoje, ela está fadada a ter um grande problema. Né? Nós já estamos no problema, mas ele vai se tornar cada vez mais caótico. Ô Sérgio, nós temos também alguns problemas ligados à segurança dos operadores na construção civil. Eu hoje tive a infelicidade de filmar 2 operários colocando uma coluna para ser concretada, uma laje pronta, e com 2 sarrafos segurando essa armação. E os 2 lá em cima, sem capacete, sem luvas, sem amarração de segurança. Ou seja, a insegurança máxima que foi oferecida para esses operários. A gente sabe que tem muito acidente na construção civil. Muito mesmo. Só que também, como nesse ramo da construção civil, o Ministério do Trabalho também não fiscaliza. Né? Então a qualidade desses trabalhos, desses serviços, dessas obras, sempre está assim muito com risco. Sim. Como é que a gente poderia, através das entidades da engenharia, da arquitetura, encorajar o poder público a fiscalizar melhor, a dar curso, dar treinamento? Eu acho que a gente tinha que passar por esse estágio, né? Bom, Gert, nós ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o impostômetro, né, lá em São Paulo. Não para de correr, né? Em que ontem chegou a casa de 1 trilhão e 200 bilhões de reais neste ano, em arrecadação. Então, em vários segmentos, inclusive nos órgãos que deveriam estar amparando o trabalhador, né, se cobra muito, mas se faz pouco ou se fiscaliza pouco. E a construção civil, ela sempre foi o espaço residual da mão de obra. Né? Quer dizer, a pior situação sempre é a construção civil. É um campo de guerra, né? Por quê? Porque é o resíduo do trabalhador, aquele que não conseguiu espaço em nenhum campo do mercado, ele vai para a construção civil. É tanto assim que Joinville hoje, ela está hospedando já algo como 3, 4 mil nordestinos que estão chegando a Joinville e a Santa Catarina através das empreiteiras de mão de obra. É algo muito parecido com os navios negreiros que iam para a África, colocava aquela fitinha, muita música, e atraía o pessoal e trazia para o Brasil, para trabalhar no café. Então, parece que está se repetindo essa cena. E a qualidade de vida para esses operários nem sempre é ideal, né? Eu acho que no Brasil isso é meio cíclico, né? Nós tivemos um período em que, na década de 70, em que os governos militares produziram grandes obras, metrô em São Paulo, no Rio e tal, então teve uma migração muito grande mundial para poder dar conta desses serviços que foram criados, não tínhamos mão de obra, né? Mas a questão toda eu acho que está em formação, né? A formação eu acho que é a base, a educação é a base de uma sociedade bem desenvolvida. E não passa só pelo empregado, passa pelo empregador, porque o empregador também ele passa a ser um negligente na medida que ele permite que isso aconteça. Né? Assim como o governo, o Ministério do Trabalho, os sindicatos deveriam exercer seu papel, né, como defesa e amparo do trabalhador. Exatamente. Né? Isso nós temos que construir essa educação. Né? E ela não pode ser construída com vítimas, ela tem que ser construída com consciência. Né? Não é com a quantidade de vítimas que nós vamos nos alertar, não, agora nós precisamos tomar uma atitude porque, na verdade, esse ano morreu as estatísticas do trânsito que às vezes nos leva a tomar algumas atitudes, e isso é um equívoco. Nós deveríamos estar fazendo isso preventivamente, né? Exatamente. E não a posterior. Mas então hoje tem em Joinville uma figura nova que os joinvilenses ainda não se aperceberam. Existem dezenas de casas alugadas, onde casas para 5, 6 pessoas, onde convivem 40, 50 pessoas, operários em beliches, um banheiro para 40 pessoas muitas vezes. E esse pessoal vem sem nenhum compromisso com as vizinhanças. E não existe um preparo consciente, psicológico para esse operador que vem trabalhar na região sul, onde as condições sociais são diferentes. Mas, Gert, eu não sei se é uma sina da construção civil, né? Isso também não é só no Brasil, porque ela, em geral, ela é aconteceu na Europa, na Alemanha, serviço temporário. Né? Se você for ver hoje as grandes obras que acontecem na Ásia ou no Oriente Médio, o processo é quase escravo. Quase escravo. Né?
em contato com os empresários coreanos que estão fazendo empreendimento aqui em Santa Catarina, uma das perguntas que eles fizeram a mim era se tinha condições de trazer para o Brasil mão de obra chinesa, né? Eles traziam em container, literalmente em container, para trabalhar aqui. Eles trabalham basicamente confinados, né? E depois, terminou a obra, devolve, né? No sentido humano, é muito deprimente saber que isso... Inaceitável, né? No sentido da relação social, né? Ela é uma técnica que foi utilizada, me parece, aí pelos árabes, muito isso, que não existe contato da mão de obra com o meio da sociedade, né? Então, entre aspas, não contamina. Volta à questão da educação, né? Eu acho que a construção civil ela tem esse problema da mão de obra ser temporária. E nós deveríamos fazer com que a construção civil ela fosse mais especializada. Então, ela daria um pouco melhor, uma melhor condição ao trabalhador de ele se fixar e se interrelacionar. Nós vemos, de certa forma, até com um certo preconceito o trabalhador de construção civil, porque na verdade ele vem como residual mesmo da classe trabalhadora, né? E isso tem que ser mudado, e a base disso é a educação. Eu não vejo outra forma, né? Porque recursos existem, né? Toda vez que eu vejo às vezes eu vou a Brasília e tem reunião de sindicatos em Brasília, tem muito uísque que podia ser transformado em educação em cartilha. É verdade. Né? Então tem muito recurso para ser utilizado na educação do trabalhador brasileiro, na melhoria da capacidade do trabalhador, e que às vezes é desperdiçado em coisas que não são importantes. Muito bem. O programa está já se encerrando no segundo espaço. Você tem ainda mais uns 10 segundos para fazer colocações finais. Eu já vou agradecendo a tua presença mais uma vez. Você sempre enriquece os temas do urbanismo, da tua profissão como arquiteto. E os nossos telespectadores, que são maioria classe média, elite, a cabo, se não é barato manter um cabo na televisão. E esse programa, então, traz um nível de informação bastante elevado, bastante especializado, e é o que o telespectador do canal 20 dos demais recursos da TV Cidade propiciam ao telespectador. Agradeço, e você então tem as palavras para as considerações finais. Eu agradeço também, na verdade é uma oportunidade. Eu acho que a câmera ela é uma forma de interação, embora a gente não consiga ver o telespectador do outro lado, mas a gente consegue perceber no cotidiano o que as pessoas pensam, né? E a gente aqui tenta transmitir um pouquinho, não só do pensamento, da visão da gente, mas daquilo que a gente também vem construindo na relação social que a gente vai tendo, né? Então, eu tenho participado mais da minha cidade, no sentido do debate, da crítica, e a gente consegue perceber o que a cidade está, quais são as carências, né? Eu acho que é importante um programa como o seu, porque na verdade ele leva, numa forma muito mais abrangente, né, o conhecimento e as informações que são necessárias para que a gente reflita. Não que a minha opinião seja a mais correta, nem que seja a verdadeira, tal, mas a gente leva uma informação para ela ser digerida, né? E então cada um tirar as suas conclusões e estabelecer o seu comportamento. Ecologia em Ação convida vocês para a próxima semana.